Por exemplo, hoje o governo federal está naquele dilema. Eu não posso baixar a despesa, eu tenho limites, talvez, de endividamento por conta da taxa de juros alta e também pensando no longo prazo, e ao mesmo tempo eu preciso arrecadar muito mais do que eu venho arrecadando. Que eu acho que essa talvez seja uma tônica do momento e que me parece muito perversa, né? Porque você vê, por exemplo, o governo praticamente mudando, avançando, né? Vamos dizer assim. Eu sei que quem trabalha com arrecadação adora arrecadar mais, mas existe também, há de ter um limite no avanço dessa Da carga arrecadação. tributária. Né? Que é a questão da neutralidade, né? Que é um dos aspectos que a reforma tributária, né? Essa reforma que ainda é só no âmbito do consumo, que eu não concordo, dos tributos indiretos. Eu acho que a gente tinha que atacar primeiro a reforma sobre a renda, né? Uma vez que nós temos diferenças relevantes de renda no país. Mas é isso, eles prometem a questão da neutralidade e uma simplificação que isso reduziria os litígios e tudo isso vai ao encontro do crescimento da economia. Mas o que acontece? No Brasil, é muito difícil prever, né? Porque a gente nunca teve um crescimento sustentável baseado em poupança. O nosso crescimento sempre foi de voos de galinha. A gente tem... estímulo, né? Sempre tem alguém ali dando um chutinho daí dá um ali. pico lá, daí de repente cai. Dá outro pico lá e na média, ou seja, cria uma grande volatilidade histórica e um crescimento pífio. E né? por que nós nunca nos debruçamos sobre isso? Porque eu acho que todo economista tem essa visão, né? De que as medidas no Brasil, elas sempre são para resolver algo... A própria questão da paridade do preço, na prática, a Petrobras foi o quê? Represou o aumento. Justamente. Né? E aí quando soltou... E vai estourar. E soltou 30% agora. Que é né? um exemplo, por exemplo, na época que fazendo um parâmetro, fixar preço e economia é a pior coisa do mundo. Quando o governo argentino fixou um peso, um dólar, né? Chegou um momento que a reserva internacional acabou e ela não tinha mais como segurar. A hora que soltou, acabou. A gente vê o que é a Argentina desde 2001. Ela só tendeu enfim, isso é uma premissa básica em economia. Você tem que deixar o mercado arbitrar o preço, ou seja, pela lei da oferta e da procura. Mas assim, como eu ia dizendo, assim, depois que o Brasil, na minha concepção, depois que ele resolveu o problema inflacionário, né, porque nós tínhamos a questão da inflação inercial, né, independentemente se tivesse alguma questão para gerar inflação ou não, a inflação aumentava, né, porque era uma questão que já estava dentro do psicológico e foi um grande feito o Brasil conseguir realmente estabilizar os preços e na própria literatura internacional, né, de macroeconomia, a inflação inercial ela é um problema que nasceu no Brasil e que foi resolvido por economistas brasileiros. Então, assim, o que faz com que nós tenhamos também, no contexto internacional dos pares, sejamos bem vistos sob esse aspecto.